Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Até tu, Brutus. Eu quero... Até tu vai querer falar? Vai querer falar do Neymar Júnior? É o que está na boca de todo mundo, né, Milton? Mas é o seguinte, eu vou falar em cima do que a literatura científica pode ajudar nessa história, né? Ah, bom. Opa, então vamos lá. A discussão aqui tenta ser baseada em evidência. Então vamos começar pelos números que a própria FIFA já produz, ou já produziu. Os doutores Jung e Dvorak, o doutor Dvorak foi o diretor médico da FIFA por muito tempo, foi meu chefe durante a Copa das Confederações, da Copa do Mundo de 2014, fizeram uma revisão no British Medical Journal Sports and Medicine em 2013 e analisaram 1.546 partidas de torneios FIFA entre 98 e 2012, e nisso eles contabilizaram 4.000 lesões. Uma média de 2,5 lesões por jogo, 1,1 com afastamento de treinos e partidas. Um estudo mais recente, em Qatar, 2022, foi publicado por Barr e colaboradores na revista Science, Medicine e Football. Cada seleção registrou, em média, 2 lesões com afastamento do torneio. E aqui está o dado que mais interessa. Mais dessas lesões súbitas, 52%, foram lesões sem contato, ou seja, lesões em que o adversário não toca o atleta. São lesões do próprio jogador, da sua carga, da sua história clínica. E temos uma outra revisão importante, feita também no British Journal of Sports and Medicine, que acompanharam por 2 temporadas 197 jogadores da primeira divisão sueca. Quem havia se lesionado na temporada anterior teve um risco 2,7 vezes maior de nova lesão, principalmente quando tratava de joelho, isquiotibiais, são músculos específicos aqui da região da virilha, ou da própria virilha, ou do pubis. O risco da mesma topografia se repetir foi de 2 a 3 vezes maior. Mais um dado para terminar, uma revisão sistemática do International Journal of Sports and Physical Therapy. Atletas que tinham lesões dos músculos isquiotibiais no último ano chegavam a apresentar um risco 11 vezes maior de recidiva. No tornozelo, uma meta-análise recente confirma, entorse prévia multiplica por 2 a 5 vezes o risco de nova lesão. Mais um em 2018, mais um artigo no Journal of Science and Medicine in Sport monitoravam a seleção nacional na transição do clube para a concentração da Copa do Mundo. 7 das 8 lesões sem contatos que foram registradas foram justamente na janela pré-torneio. E o perfil do lesionado era claro. O jogador chegava à seleção com carga crônica baixa nas semanas anteriores, enfrentava um aumento agudo, súbito de treinamento na concentração. É o pior cenário possível e justamente o cenário de um atleta que vem em poucos jogos no Neymar. Bom, com relação ao Neymar, eu não tenho acesso ao prontuário médico, vou falar sobre o que está escrito nos registros públicos. Um jogador com 11 lesões registradas, 2 cirurgias, mais de 800 dias afastado dos gramados desde 2022, ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco em 2023, artroscopia no joelho em dezembro do ano passado e uma baixa carga de jogos no Santos em 2026. Cada um desses elementos isoladamente, na literatura já aparece como fator de risco independente. Se forem combinados, a evidência aponta para um risco substancialmente elevado. Um estudo feito por Kolbe e outros colaboradores, a combinação de carga aguda alta, lesão recente de membro inferior, queda em testes funcionais, multiplica o risco de lesão do atleta em até 22 vezes. Por outro lado, a literatura aponta, temos que ser justos, a idade não é um fator impossível para a Copa do Mundo, isso não entra em conta. O peso do risco está na história clínica e não na certidão de nascimento do Neymar, claro, né? Bom, os próprios autores do estudo de Qatar em 2022 merecem algum torneios de seleções têm menos lesões por sobrecarga do que o futebol de clube, porque os atletas sintomáticos já não são convocados, né? Então, você já tem aí um filtro epidemiológico, ou seja, quem decide não convoca alguém que está com problema, porque o risco é grande. Então, a medicina, Milton, não vai votar a convocação do Neymar no domingo.
Mas se ele for chamado, a literatura indica o caminho que pode ser feito. Uma avaliação pré-participação ampla, controle rigoroso da progressão de carga nas 2 primeiras semanas, monitoramento diário da fadiga e o uso parcimonioso nos jogos iniciais. Isso aí é meio quase que bom senso, né, gente? Olha só, o torcedor vê o craque, o médico vê a curva de risco. As 2 leituras, Milton, são legítimas. A gente só vai saber no domingo qual delas que ganhou nessa história. Perfeito. Bom, a literatura médica é usada para embasar decisões como essa. Aliás, no futebol, cada vez mais isso tem sido trabalhado e é sempre uma boa notícia. Queria só entender uma coisa mais, doutor Luiz Fernando Correia. Existe algum estudo científico que fale, por exemplo, sobre relacionamentos amorosos e o impacto no desempenho numa Copa do Mundo, no jogo de bola, alguma coisa nesse sentido? Não, no PubMed eu nunca vi nada parecido, não, Milton, não. Tá, então eu vou lhe escalar para ficar pesquisando aí, se encontrar nos conte, porque eu estou preocupado agora. Eu acabei de receber um comunicado oficial daquela influenciadora Virgínia Fonseca. Ela está anunciando o fim do relacionamento dela com Vini Júnior, depois de 6 meses de relacionamento. Vini Júnior prestes a ser convocado para a Copa do Mundo. A gente espera que não impacte a convocação. Acho que a convocação não vai impactar, mas eu quero saber em relação assim ao ânimo dele. Ou quem sabe ele vai poder ficar mais focado agora na Copa do Mundo. Menos selfie, menos fotos, rede social, etc. Sim, pode ser isso? Pode ser. Todos esses fatores com certeza vão ter que ser levados em conta no gerenciamento da seleção depois da convocação, Milton. E olha, eu vou dizer o seguinte, por experiência própria, esses momentos são bastante complexos, viu? E um detalhe aqui da notícia, teve o comunicado oficial que o Milton trouxe da influenciadora Virgínia Fonseca, mas até agora o Vini Júnior não se manifestou. Tá bom, então, aguardemos. Obrigado, um abraço, até mais, doutor Luiz Fernando Correia. Vamos ver no domingo.